Em 1826, os Estados Unidos viviam uma era de mudanças rápidas. Cidades cresciam, novas ideias circulavam e sociedades discretas ganhavam espaço na política. Entre elas, a mais influente era a maçonaria. Juízes, prefeitos, xerifes e até governadores faziam parte da fraternidade. Era um mundo de influência silenciosa, menos e de poder. E foi nesse cenário que um homem comum, William Morgan, decidiu confrontar um dos grupos mais protegidos do país. A decisão que tomou o transformaria em um nome eterno na história americana, mas por motivos que ele jamais poderia imaginar. William Morgan não era um herói nem um revolucionário. Era apenas um trabalhador, um veterano de guerra, um pedreiro com temperamento firme. Depois de ser rejeitado por várias lojas maçônicas, ele decidiu fazer algo impensável: escrever um livro revelando os segredos internos da maçonaria. Juramentos, rituais, símbolos, tudo aquilo que até então estava protegido por camadas de tradição e silêncio. O livro chamou tanta atenção que antes mesmo de ser publicado já havia provocado uma tempestade. A pequena cidade de Batavia, no estado de Nova York, virou um caldeirão de tensão. Morgan foi seguido, ameaçado, perseguido, e seu editor, David Miller, afirmou publicamente que maçons tentaram invadir a gráfica para impedir a publicação. A ideia de que um simples livro pudesse abalar uma instituição poderosa parecia absurda, menos até que deixou de parecer. Na noite de 11 de setembro de 1826, Morgan foi preso sob uma acusação ridícula: pegar emprestado um terno e não devolver. Poucas horas depois, ele foi solto. Mas antes que pudesse ir embora, um grupo de homens o cercou. Testemunhas viram Morgan sendo levado à força até uma carruagem. Depois disso, ele desapareceu. Para sempre! Para sempre! A cidade entrou em choque. Jornais começaram a publicar manchetes inflamadas. Um homem havia sido sequestrado no meio da noite, diante de testemunhas, e ninguém sabia onde ele estava. A polícia tentou investigar, mas esbarrava sempre no mesmo obstáculo. Praticamente todas as autoridades envolvidas eram maçons. Era como tentar derrubar um muro invisível. Alguns meses depois, um corpo apareceu às margens do Lago Ontário. As autoridades tentaram encerrar o caso rapidamente, dizendo que era William Morgan, mas a esposa de Morgan disse que o corpo não era dele. Seu editor disse que não era dele. Várias testemunhas negaram a identificação. E então surgiram relatos de pescadores dizendo que aquele corpo era, na verdade, de um canadense desaparecido semanas antes. Resultado: o único corpo apresentado como prova foi descartado. O verdadeiro corpo de William Morgan nunca foi encontrado. Com o silêncio das autoridades e a falta de respostas, a população criou suas próprias teorias. A mais provável dizia que Morgan havia sido levado até o Forte Niagara, assassinado e jogado no lago. Outra versão dizia que ele não havia sido morto, mas pago para desaparecer. Alguns historiadores acreditam que ele fugiu para o Canadá ou para o Caribe, começando nova vida em segredo. Já a versão oficial da maçonaria afirmava que ele simplesmente foi liberado e seguiu viagem por conta própria, sem deixar rastros. Era uma explicação conveniente demais para muitos, mas a teoria mais sombria menos, e a mais repetida na época menos afirmava que o sequestro. O silêncio, a falta de corpo, tudo fazia parte de uma conspiração maior, que maçons influentes, com cargos na justiça e na política, haviam orquestrado não só o sequestro, mas também o encobrimento. Essa suspeita ganhou tanta força que nasceu o Partido Antimaçônico, o primeiro partido político de oposição organizado da história dos Estados Unidos. Um desaparecimento se transformou em um movimento nacional. Enquanto isso, ironicamente, o livro de Morgan finalmente foi publicado. Trazia rituais e juramentos, mas nada realmente explosivo. O conteúdo em si não derrubaria ninguém. O que derrubou foi a reação. O desaparecimento de Morgan abalou a reputação da maçonaria e levou ao fechamento de inúmeras lojas no país. Por um tempo, a ordem entrou em declínio quase irreversível. Quase 200 anos depois, o caso continua envolto em sombras. Não há corpo, não há conclusão oficial e cada teoria levanta mais perguntas do que respostas. William Morgan poderia ter sido assassinado, silenciado ou talvez tenha realmente fugido. Mas a verdade é que, sem provas, sem registros confiáveis, sem restos mortais, sua história permanece aberta. Um vazio cuidadosamente protegido pelo tempo. O que se sabe é que um homem comum, que apenas queria publicar um livro, acabou mexendo com forças maiores do que imaginava. E seu desaparecimento se tornou um símbolo. O símbolo de como segredos podem moldar sociedades, destruir reputações e criar mistérios que atravessam séculos. Até hoje, quando alguém pergunta o que realmente aconteceu com William Morgan, a resposta continua sendo a mesma:
Ninguém sabe. E talvez ninguém deva saber. Algumas histórias, por mais reais que sejam, parecem feitas para permanecer na escuridão.